O Observatório da Imprensa está de volta. O debate sobre o jornalismo fiteiro em nosso programa não é novo. E nem poderia ser. Os escândalos baseados em dossiês, filmagens, gravações, conversas secretas, estão a todo momento em nossa mídia. Em 11 ocasiões, este observatório debateu o assunto. Veja alguns trechos de programas sobre os escândalos que tiveram maior repercussão. Um jornal deve publicar tudo aquilo que serve ao interesse público. Essa é a sua função. Mas as denúncias que andam sozinhas são duplamente suspeitas. Não há justificativa, mesmo por parte de um jornalista, para se utilizar do grampo, da escuta telefônica, da escuta clandestina. Você não pode manter em relação à fonte uma atitude de distanciamento permanente. Mas é preciso que o jornalista tenha a habilidade de usar essa fonte. A primeira coisa que tem que testar é se essa fonte é confiável. Fala, doutor. Fala, professor. Está marcado nessa vez? Eu peguei o texto. Quer levar o Cláudio mais tarde? O país foi sacudido pela edição antecipada de Isto É, com a transcrição de uma fita em que o juiz Nicolau dos Santos, ou alguém que se fazia passar por ele, fazia pesadas acusações a diversas figuras públicas. A postura correta deveria ser a exibição, entrega dessa fita à Polícia Federal. Se esse senhor foi ou ele permitiu ser gravado, ou alguém foi e gravou ele falando, não importa, porque ele é um dos réus desse processo criminal. O que nos cabe discutir, e muito, é um comportamento jornalístico em vias de se converter em rotina e que transforma uma fita, qualquer fita, numa peça de acusação sem o menor suporte investigativo da parte daqueles que a divulgam. E o jornalismo entra no jogo desse poder, de querer ir até o fim dessa fita para nos dar a sensação e o impacto da verdade. E quem tem um material desse se comporta do ponto de vista mercadológico, ou seja, ele vai vender o peixe, foi o grande momento da revista. Agora eu vou dizer que tem que trabalhar isso aí com o Michel. Mais 680, Alguém entrega na redação uma fita, um grampo, um dossiê ou um vídeo, sempre obtidos clandestinamente. Gravar conversas é uma coisa ilegal, a não ser que seja aprovado e permitido pela justiça. O conflito de interesses, o choque de interesses, é uma tradicional maneira de a imprensa receber informação. Comprar informações ou publicar acusações em qualquer investigação são infrações gravíssimas. Duvido que o Domingos Guará tenha pago um tostão por qualquer coisa. É muito difícil. Eu, 8 anos lá, nunca vi uma matéria ser paga. Tem muita coisa obscura, além do mais do que duvidoso papel exercido nesse vexame, nessa baixaria pela revista Isto É. Vou te fazer. Vamos fazer estamos voltando aqui e com algumas perguntas já muito interessantes dos telespectadores. A Maria Marta, aqui do Rio de Janeiro, ela pergunta para o Azedo: por que os jornalistas não podem depor numa CPI? Isso não é corporativismo? Pergunta ela. Não se trata de corporativismo, se trata de independência no exercício de uma atividade profissional em que os jornalistas não estão a serviço de si próprios, eles estão a serviço
da sociedade, de sua necessidade de informação e não podem ser submetidos ao risco de serem escalpelados pelos políticos que têm, inclusive, o poder de falar, de ir à tribuna, de fazer denúncias, enquanto os jornalistas teriam um papel absolutamente passivo, porque só teriam alternativa, ou responder ou calar e, com isso, se prestar a ser incriminado como pessoa que sonegou informações à Comissão Parlamentar de Inquérito. E, na verdade, chamar os jornalistas para depor é uma advertência ao conjunto dos profissionais e aos meios de comunicação. Vocês tomem cuidado que podem ser chamados a sentar aqui no banco dos réus, porque os jornalistas iriam não para fornecer informações no interesse do avanço das investigações, mas sim como uma retaliação ao seu comportamento profissional. Não é corporativismo, é defesa da independência que a atividade profissional dos jornalistas deve e precisa ter. Maria Cristina, esse é um bom debate, não é? Essa é uma boa questão e, sobretudo, nós estamos favorecidos pela presença tão paradigmática do ex-presidente, agora senador Collor de Mello, não é? Onde, evidentemente, ele está num processo tentando se vingar da Veja. Não é? Ele foi desmascarado por uma entrevista do seu irmão concedida à Veja, não é? E agora ele quer ir à forra. Ele quer ir à forra, não é? Como é que você vê isso? Esse posicionamento do Collor definitivamente é uma tentativa de se vingar contra o bom jornalismo, né? O jornalismo que revelou à sociedade o que se passava no governo dele. Agora, talvez, Dines, merecesse a gente refletir um pouco as circunstâncias em que esse jornalismo fiteiro prosperou, né? Para a gente tentar mapear aí para onde esse jornalismo fiteiro vai, né? O jornalismo fiteiro, minha avaliação, prosperou sob duas condições, né? No aprofundamento da democracia, o Ministério Público ganhou mais força, a Polícia Federal ganhou mais força, os órgãos de informação perderam peso, né? E isso fez prosperar um grande mercado de arapongagem, né? E a imprensa tornou-se parte desse mercado, né? Esse mercado que quis saber, acompanhar mais detidamente o que se passava nas investigações dos órgãos públicos, né? E a imprensa, muitas vezes, se deixou usar por esse mercado. Então, fruto, né, da democracia, do maior poder de investigação do Estado, né? O jornalismo fiteiro acabou hoje se vindo de freio ao aprofundamento da democracia. Por quê? Porque é um jornalismo que serve a um interesse, né? Verbaliza o interesse do denunciante e sem investigar as razões desse denunciante. Não serve ao interesse público, portanto não serve à democracia, não serve à sociedade. E, por outro lado, o jornalismo fiteiro é também decorrência do crescimento da economia. Com a economia crescendo, as empresas passam a disputar obras públicas cada vez mais portentosas, poderosas, e aí, nessa guerra econômica, um concorrente quer derrubar o outro e se vale desse mercado de informações clandestinas, e o jornalista também passa a ser parte dessa rede, né? Agora, sendo parte dessa rede e sem também servir interesse público, o jornalismo fiteiro acaba sendo um freio ao crescimento, porque não ajuda na transparência das empresas, não ajuda na governança corporativa da empresa. Então, assim, eu acho que talvez eu gostaria de pontuar aqui que, decorrente de uma maior democracia, o jornalismo fiteiro acaba se vindo como freio a que ela se expanda e se aprofunde. Interessante.
Vinícius Lima, na reportagem que antecedeu aqui o nosso debate, o Cláudio Tognoli, que é um repórter investigativo, com trabalhos publicados, ele mencionou aí uma questão interessante, da promiscuidade dos arapongas com com a própria autoridade policial, não é? Ele apontou aí 2 guarda-costas do Cachoeira que seriam, digamos, trabalhariam paralelamente à Polícia Federal, não é? Isso é um dado também grave, não é? Como é que você vê todo esse conjunto, não é? Essa promiscuidade que não serve a ninguém? Como é que você vê isso? Ô Dines, eu vejo com muita preocupação, porque, na verdade, eu acho que nós estamos falando aqui de uma questão que não é uma questão só brasileira, não é? Nas sociedades contemporâneas, o papel da mídia no jogo político é muito grande, né? O poder de grupos empresariais que se fortaleceram com o processo de globalização, de concentração da propriedade, ficou muito forte. Isso não é só no Brasil. O caso inglês é muito interessante, porque a Inglaterra é um país que sempre teve muito cuidado com as questões relativas à liberdade de imprensa, à proteção do jornalista, à universalização da liberdade de expressão. Então, o que está acontecendo no Brasil envolve vários setores da sociedade, né? Contamina instituições, parte do aparelho policial, parte do aparelho judicial, aparentemente parte da mídia, né? Políticos profissionais, e a gente fica pisando em ovos, porque por um lado, há, obviamente, interesses de retaliação de alguns políticos que querem fazer um acerto de contas com seu próprio passado, né? Nós não podemos ignorar que existem questões graves, né? que estão surgindo. Eu gostei muito de uma coluna que a Maria Cristina escreveu no Valor essa semana, insistindo sobre essa questão de quando um jornalista fica muito dependente, eu não estou falando as palavras dela, estou tentando ver se reconstruo o argumento, de uma única fonte que muitas vezes pode estar desenvolvendo atividades criminosas. Ela já mencionou isso na fala dela, mas eu quero insistir porque me parece muito importante. Há um aspecto aí que esse jornalista e o seu veículo para o qual ele trabalha, eles omitem, né, um aspecto fundamental desse jogo, que é qual o interesse dessa fonte em divulgar determinados fatos, né? E eu diria mais, porque a importância do jornalismo não está só no que ele omite, mas muitas vezes está também naquilo que ele promove. No caso atual, há evidências de que, dentro do esquema da fonte, não só havia omissão de informação, mas havia claramente o interesse de promover a informação que favorecesse a determinados grupos e a determinados políticos. Então, nós estamos aqui, de fato, colocando o dedo num problema, que é um problema que me parece da sociedade contemporânea, onde, eu insisto nisso, esses grupos de mídia têm um poder muito grande. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.